Recentemente, o time do Svelte anunciou uma novidade muito grande que vai vir no Svelte versão 5. Essas chamadas runas ou runes em inglês, ou qualquer que seja a pronúncia original que sucede outras línguas. Mas é uma mudança realmente grande que vai mudar a forma com que se trabalha com o Svelte de forma mais geral, porque eu quero entrar em detalhes com alguns pontos e talvez não afete tanto alguns fluxos e algumas pessoas. E aqui já na publicação sobre as runes, que vão chegar na versão 5 do Svelte, eu gostaria de entrar em detalhes primeiro para quem não conhece muito sobre o mundo do Svelte. Primeiro, vale citar que o Svelte é uma ferramenta, um framework que foi desenvolvido há algum tempo atrás para realmente ser uma forma simples. Ele, no final, ele compila para um JavaScript que o próprio navegador consegue ver. Então não tem toda aquela dinâmica de ter que ser uma biblioteca que é importada para trabalhar com DOM, Virtual DOM e todo esse tipo de coisa. Ele foi criado para realmente jogar fora todo esse conceito e conseguir desenvolver de forma simples. Algumas coisas que vale citar, ele já tem uma parte de animações interna, então o criador, o Rich Harris, ele tem esse preceito de que o framework já deve trazer esse tipo de coisa, como a parte de animações do CSS e tudo mais, e algumas coisas do tipo de teste e assim por diante. E vale citar que recentemente, ele foi, recentemente, talvez um ano para mais, não tão recente também, mais ou menos, ele foi adquirido pela Vercel, então o time agora consegue trabalhar full time no Svelte e no Svelte Kit, que eu vou mostrar daqui a pouco. E enquanto isso eles rolam essa troca dentro da Vercel. Então o pessoal do Next, do React, que trabalha junto muito para desenvolver o Next em si, eles têm muita troca entre si com o pessoal agora do Svelte e do Svelte Kit. Então ele é um framework que eu realmente acredito bastante. De início, para quem não conhece, então, o Svelte ele tem esse conceito de ser bem simples. Aqui tem alguns exemplos, como um Hello World, simplesmente cria um script, o renderiza embaixo e tudo certo. A gente vê o output aqui do JavaScript. Vão ser só classes e tudo mais, uma coisa bem tranquila. Não tem CSS. Ele também traz um CSS já escopado, então se a gente utilizar em um arquivo, ele não vai afetar o outro. Então a gente pode declarar como P mesmo, e ele vai afetar somente esse, e o componente nested aqui do outro não é afetado pelo estilo. A parte de reatividade é uma coisa bem legal, que simplesmente é uma variável, e isso depois a gente vai citar no runes sobre um pouco, então vale entender um pouquinho. A gente simplesmente cria uma variável e altera ela, a variável com let, né, porque é uma variável que para ser alterada. E a gente coloca um event handler de um clique, e quando a gente clicar, ele vai subir, vai fazer a modificação e renderizar direto no DOM. Então ele altera somente esse elemento, sem ter que renderizar a cadeia toda, como um React da vida. Aqui também a gente pode ver os outputs, mais ou menos como fica. Aqui é o que eu comentei, que ele traz algumas coisas de animações, como o fade e transitions. Então se a gente vier aqui, a gente pode testar. Então aqui uma animaçãozinha da logo do Svelte e também um fade da escrita, né, do Svelte. Aqui tem um exemplo de como está implementado, então é uma coisa bem interna dele mesmo. A gente passa simplesmente como atributos aqui para as tags. E a gente importa aqui das transições. Tem essa parte do easing, que é algumas coisas de animações também. E algumas coisas a mais aqui que foram feitas. Já é uma animação até que complexa aqui, né? De fazer principalmente a parte da logo. A gente deixa ela terminar, ele faz o círculozinho, bem legal. E muito mais exemplos que a gente pode ver aqui. De atividade, declaração de props. Isso aqui eu acredito que está tudo no tutorial, que é uma coisa que eu ia comentar aqui. Eles têm um tutorial bem legal que você vai passando parte por parte aqui e aprendendo realmente, né? Aqui tem a parte de reatividade. Então, se eu quisesse fazer, count. Então, estou incrementando no count, passo para o botão o onClick, o incremente a função ali, e eu já consigo criar uma reatividade, né? Aqui, declaração de props, que a gente tem um componente aqui. Para declarar uma prop hoje, é só passar, realmente, criar uma variável e passar aqui como um atributo do HTML para o nosso componente. E a própria aqui já vem bonitinha. É claro, aqui ele está vindo undefined, porque não é uma variável normal, a gente tem que informar que é uma prop, dando um export nela. Isso aqui também vai interferir ali no runes, então vale mostrar um pouquinho. Esses aqui eu acredito que eu vou deixar para depois. Mas agora entrando aqui diretamente sobre os runes, a gente já pegou um contexto aí para quem não manja, não conhece muito do Svelte. Os runes é a forma de mudança realmente de trabalhar com o Svelte, de reatividade e tudo mais. Aqui é o exemplo que a gente tem no Svelte 3, de
eu acredito que no 4 também se manteve, não teve muita alteração, que é realmente de criar um count, passar a função e etc. É simplesmente uma variável. Mas aqui ele conta alguns poréns da parte de otimização e alguns porquês que foram escolhidos na época, né? E agora com o Svelte 5, eles mudaram tudo para as runes, que vai liberar uma reatividade de forma mais granular, fine-grained, e de forma mais universal, né? Aqui tem um videozinho do criador, do Rich, então vale dar uma olhada também. Ele vai mostrar, explicar os poréns e tudo mais, e entrar em detalhes mais complexos. Mas aqui, antes de começar, é o que eu comentei lá, Rune, que é uma palavra que vem de outras línguas, que é um símbolo místico e tudo mais. Quem já viu algumas coisas de ficção já deve ter ouvido em alguma de filmes, séries, animes e assim por diante. Alguma coisa de runas. E aqui já começa a forma que a gente declara nossa variável que vai ser reativa. Em vez de a gente declarar simplesmente um letConst, a gente vai ter uma função que começa com o $sign, né, o sinal de dólar, o state, e a gente inicia ele como 0. E aí, essas mudanças que eu vou mostrar ainda mais pra frente as outras aqui, o pessoal que já mexe com Svelte, realmente parece que é um passo para trás, de um jeito não Svelte de ser, né? Unsvelte-like. Porque a gente vai voltar alguns passos para adicionar mais complexidade, colocando novas keywords e tudo mais no nosso código. Se a gente simplesmente utilizava um let e criava nossa variável e já era a forma reativa, né? E aqui ele cita um pouquinho mais que quando principalmente o projeto cresce, aumenta a complexidade, esses valores de reatividade começam a ficar um pouco mais confusos, a partir de heurística, umas coisas mais complexas de baixo nível do framework. E agora a gente consegue criar os arquivos tanto da parte do arquivo .svelte e também no .js. E quando a gente criava uma store, que é uma parte mais complexa também para criar as variáveis globais, né, aqui entre componentes, também começava a aumentar de complexidade, né? E aqui, indo além dos componentes. Com as runas, a reatividade está sendo estendida para fora dos arquivos .svelte. Então a gente pode ter uma organização melhor do nosso projeto. Aqui no exemplo, suponhando que a gente queira uma store que vai ser utilizada por vários componentes, a gente pode criar uma custom store. Hoje a gente pode criar já essa custom store com .js ou TS. E aqui é uma escrita da forma que a gente faz hoje. Agora a gente tem esse contrato da store que a gente tem que fazer dessa forma aqui. A gente tem que colocar o subscribe, a gente cria um increment, que seria a nossa função que utiliza esse update. E por causa do contrato da store, a gente tem que retornar sempre o método de subscribe. E a gente utilizava o $sign também para pegar direto o valor, sem ter que utilizar o subscribe em si, que seria um listener. E agora a gente simplesmente pode criar um state aqui dentro, que é um exemplo de mais ou menos como era feito antigamente, né? Aqui está o $sign que eu comentei, porque esse subscribe aqui é um listener. Aqui tem até as tipagens bonitinho, bem legal o site. E para a gente não ter que utilizar o listener, a gente utilizava o $sign no nosso direto, na nossa store aqui. E ele pegava o valor do resultado em si do que a gente está armazenando. E aqui a gente passa a função ali de increment, normalmente, pro handler, né? Agora começa a ficar um pouco mais simples, porque a gente pode utilizar aquele state, a runa de state que a gente utilizou ali antes, por exemplo. A gente pode utilizar diretamente na nossa função do JavaScript e do TypeScript. Então as runes agora podem ser utilizadas num arquivo .js e .ts. E com isso a gente define desse formato. A gente pode declarar aqui um get para o objeto. Aqui é uma parte mais de JavaScript, né? No objeto a gente pode declarar um método get, que é uma função, e quando a gente utiliza, ele só pega o valor. E o increment simplesmente é um count mais um, sem ter que utilizar aquele update do writable, né? Então aqui a gente já diminuiu a complexidade, removendo o listener, sem ter que utilizar o writable. E no final a gente utiliza só counter.count também aqui, que é o get que a gente criou. E a gente continua utilizando a mesma runes, né? Aqui ele fala o porquê de utilizar o get property do JavaScript e tudo mais. Aqui a parte de atividade que a gente tinha entre valores, né? A gente também tinha que utilizar o $sign passando os 2 pontos, a nossa variável que seria o valor final, e alguma lógica dos nossos outros valores reativos, como por exemplo o width versus height para calcular a área. Agora, aqui a parte de refatoração, se a gente quisesse criar alguma função, né? E aqui agora a gente tem as outras runes aqui de exemplo.
para a gente pegar as props, em vez de utilizar aquele export direto na nossa LED, igual eu mostrei, a gente tem a runa de props. E para criar aquele valor ali, a gente também tem um derived, caramba, dei uma bugada, mas derived, não sei também como é que pronuncia o direito, mas a gente passa aqui o valor e a gente tem o resultado sem ter que passar o $sign e calcular direto aqui, né? E aqui a gente tinha o console log que a gente colocava aqui, de forma reativa também com $sign, e a gente utiliza simplesmente um effect, aí lembrou um pouquinho pelo nome do React. É lógico que o React não criou o efeito colateral, para quem trabalha já com alguma linguagem funcional ou coisa parecida, deve saber um pouco de effect, efeitos colaterais e tudo mais. Até quem não mexe, mas é bem comum. E aqui tem algumas explicações do porquê das decisões, de utilizar o Signals, que está bem famoso entre os frameworks, até o Angular recentemente implementou o Signals para uma forma diferente de trabalhar. É uma coisa que vem de um framework bem antigo chamado Knockout, e voltou a se tornar popular realmente com o Solid, e aqui muitos outros frameworks, e um que eu posso citar é o Quick, e existe um parecido ao Signal, um equivalente ao Signal no Vue também. E aqui tem toda a explicação, que a gente tem uma atividade mais granulada, igual eu comentei, mais granular, e que torna também o Svelte 5 muito mais rápido. Aqui uma lista realmente das mudanças e como utilizar e tudo mais. E aqui a gente já pode testar num site preview, entrar no Discord. Aqui o preview deve ser igual a documentação que eu estava mostrando aqui. E a gente pode ir testando. Eu acho que aqui só está rodando mesmo, não tem o tutorial ainda. Mas do jeito que o pessoal trabalha bem, eu acredito que vai ter um tutorial desse rápido com as runes. No geral, na minha opinião, voltando aqui rapidinho para a câmera, eu gostei bastante da mudança, realmente parece que é uma complexidade a mais sendo adicionada no Svelte, mas no final a gente vai ter muitas vantagens e vai ter um código mais descritivo. Tem ali a runa de props, tem a runa de derivado, de estado, de efeito colateral e algumas outras. E acredito que vai ser uma evolução muito grande no Svelte de forma geral. Agora voltando aqui, só para mostrar mais alguns pontos que eu tinha deixado. O Svelte Kit, que é o framework do Svelte, igual eu tinha comentado. O pessoal está trabalhando lá em conjunto, lá dentro da Vercel, que eles trocam muito com o pessoal do Next, pelo que a gente sabe. E é realmente um framework pelo próprio time do Svelte. São meio que o mesmo time ali, trabalham em conjunto, talvez tenha separados. Mas para trabalhar com toda a parte de server-side rendering, ter todas essas features mais avançadas, né? Como um Next, um Nuxt e assim por diante, o equivalente de outros frameworks. Roteamento por pastas, a parte de loading aqui, parecido com... Isso aqui é uma parte bem parecida com o Remix, para quem já mexeu com o Loader. Form Action, é meio parecido com Server Actions, que se tornaram estáveis recentemente. Se você não viu, tem um vídeo aí no canal que eu lancei semana passada, provavelmente, desse vídeo. Dá uma olhada aí. E é bem legal essa parte do Svelte Kit. Eu criei algumas coisas para teste e eu gostei bastante da experiência de utilizar o Svelte Kit. E para entrar mais detalhes para quem quiser dar uma lida, um artigo eu vou deixar aí na descrição, no comentário. Business Cases for Svelte Kit. Entra mais em detalhes de uma empresa utilizando realmente o Svelte Kit e alguns pontos de como foi a mudança, a stack que eles desenvolveram, as melhorias aqui de CEO, acessibilidade, assim por diante, performance. Então, vale dar uma lida aqui, vale testar também o Svelte Kit. Se você nunca utilizou, então, dá uma chance aí que é bem legal. Bom, mas no geral é isso. Eu queria trazer mais detalhes assim gerais sobre o Svelte 5 que ainda está para sair. Mas, como eu comentei, dá uma lida aí nesse artigo do Business Case. E teste o Svelte Kit. Não se esqueça de se inscrever aí embaixo.